Boa noite, pessoas! Boa noite para quem tá entrando. Oi, Jéssica, boa noite. Thales, Pedrinho. Gente, vocês estavam com saudade das lives? Meu Deus! Boa noite, Áurea, Ju. Boa noite, lindezas. Eu já tava com saudade de vocês, hein? O trem tá puxado. Final de ano começa, né? Novembro já é praticamente dezembro. Dezembro o bicho pega. Realmente foi complicado esses dias pra vir aqui fazer live pra vocês, mas hoje eu tirei um tempinho pra gente bater um papo aqui bem legal. Olha aqui, a Jana tava com saudade, também tava com saudade, até na caixinha de diálogo, minha gente. Até na caixinha de diálogo, o pessoal, Mari, pelo amor de Deus, não para de fazer live. Tá tenso, mas tô aqui, minha gente. Ó, eu deixei a caixinha de diálogo lá aberta pra vocês, né, com temas para que vocês me ajudassem mesmo com conteúdos para eu gerar aqui para vocês. E daí eu vou pegar duas perguntas que vocês fizeram pra gente meter aqui bronca, tá? Elton Victor, um beijo pra você. Nai, olha a Nai, maravilhosa, tá aqui, sigam muito, tá, gente? A Nai, o perfil da Nai, todos os dias ela posta lá conteúdo muito interessante sobre marketing digital, sobre redes sociais, é bem interessante o perfil. A gente já fez live aqui, em um outro momento a gente faz outra live, porque é um conteúdo muito bom que essa menina entrega pra vocês, hein? Oi, Carolzinha! Então, gente, voltando aqui, ó, eu peguei duas perguntas que mais se repetiram lá na caixinha de diálogo pra gente moer aqui, tá? E as perguntas que mais foram repetidas foi sobre colorimetria e marcação. Tem inúmeros temas muito fantásticos que eu vou pegar depois pra gente trabalhar em live única aqui. E daí, no decorrer da live, caso vocês tenham dúvidas, eu tenho outros assuntos que a gente possa abordar aqui nesse tempinho de live, vocês vão colocando aqui nos comentários que eu vou dando uma olhadinha enquanto a gente trabalha, tá? Mas, tipo, 60% das perguntas que tinham lá na caixinha de diálogo era sobre colorimetria e marcação, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, vou falar pra vocês, na verdade, a forma que eu trabalho. Existem vários profissionais do mercado com várias didáticas e métodos, né? Metodologias de trabalho. E eu adotei uma colorimetria muito própria minha, que eu vou compartilhar aqui com vocês. E eu acho muito importante que vocês, ao longo do trabalho de vocês, tenham também essa percepção, né, no desenrolar aí do atendimento, das clientes, dos perfis que vocês mais atendam, que vocês consigam identificar a melhor forma para vocês trabalharem. Porque vocês vão ver que cada profissional tem o seu jeitinho. Então, a forma que eu ensino para vocês não é uma maneira absoluta, tá? Existem outras formas de se trabalhar que dá muito, mas muito certo. Então, o método de colorimetria que eu achei mais simples para eu trabalhar todos os dias e conseguir atender as minhas clientes de uma maneira personalizada e de uma forma que agradasse o meu público, porque o maior bicho de sete cabeças para cliente que faz a rena é o que? Meu Deus, toda a rena ela fica preta, toda a rena ela fica escura, porque antes realmente se tinha um padrão único, era tipo praticamente uma cor que se utilizava para todas as clientes. Então hoje, por incrível que pareça, as cores que eu mais uso são duas e eu vou aqui abrir para vocês e eu consigo atender praticamente 70% da minha clientela ou até mais. Eu arrisco dizer que 80% da minha clientela eu atendo apenas com duas cores de rena, tá? Os outros 20% são outras cores que eu vou aqui abordar, vou trazer para vocês. Mas, mesmo trabalhando com duas cores bem coringas nessa minha colorimetria,
todos os trabalhos eles ficam muito personalizados, porque eu tenho uma linha de raciocínio de trabalho no qual eu não sigo o fototipo da cliente, porque cliente branquinha como eu vou usar o castanho claro, porque em peles negras eu vou usar o preto. A minha linha de raciocínio para colorimetria não é essa, tá? A minha linha de raciocínio para colorimetria é o que conversa com a cliente, cabelo e sobrancelha. É isso que vai me trazer a harmonia no olhar. É isso com que vai fazer com que a cliente se olhe no espelho e ela se ache maravilhosa, porque tudo tá conversando. Então, na minha forma de trabalho em colorimetria, eu não lido com o fototipo da cliente. Ela pode ser branca, papel que for, que nem eu, e ter o cabelo preto, que eu vou usar uma colorimetria que converse cabelo e sobrancelha. Então, a primeira dica que eu dou pra você: sempre leve em consideração cabelo e sobrancelha. Então, as cores que eu mais uso no meu dia a dia, 70% da minha clientela, como eu falei pra vocês, 80%, é a castanho escuro e a castanho médio, tá? Aqui no Nordeste, a gente não costuma ter clientes tão loirinhas. Não costumamos pegar loira raiz, tá? Loiras originalmente nascidas loiras. Não temos o costume de encontrar tão facilmente esse perfil de cliente aqui. E quando a gente encontra clientes loiras, o fundo do loiro dela não é aquele loiro americano, sabe? Não é aquele loiro puxado para o pessoal do sul, que é um cabelo mais amarelado, sabe? As loiras aqui do Nordeste que a gente encontra mais facilmente, elas têm a raiz clara, mais puxado pro cinza, são mais acinzentadas. Então aqui eu vou explanar para vocês quais são as cores que existem no mercado e a forma que eu trabalho, para vocês verem se vocês conseguem se adaptar a esse estilo de trabalho, porque para mim dá muito certo e de repente possa dar muito certo para vocês. Mas no mercado, quais são as cores que a gente vai encontrar mais facilmente? É a castanho escuro, castanho claro, castanho médio, marrom, preto, louro escuro, louro médio e qual mais, meu Deus? E só. E preto, né? Eu falei preto, preto. São 8 cores geralmente que a gente encontra no mercado, tá? Só que esses 8 tons de rena, a gente não usa todas, gente. Se alguém tiver aqui nessa live que use fielmente os 8 tons de rena, coloca aqui: Mari, eu uso todos os tons de rena todos os dias. Eu quero saber aí de vocês. Vocês usam, gente? Falem a verdade. Vocês usam esses 8 tons de rena todos os dias? Me contem aí se vocês usam. Olha a Jácia aqui, nunca. A Wanda, não. Naísa, não. Neide, não. Olha aqui, a Thales, só castanho escuro, claro e loiro. A Sabrina, jamais. Somente, é muito raro, gente, utilizarmos esses 8 tons de rena. Então, o que é que eu indico pra vocês? Terem as cores coringas. Coringas, para você não desperdiçar o teu dinheiro, para você não jogar dinheiro pelo ralo, para você não desperdiçar, porque a gente sabe que algumas marcas não têm um tempo de vida útil, né? A rena não tem uma vida útil tão longa depois de aberta, para você não realmente desembolsar uma quantia para comprar essa rena que não é barata e ter aí o seu dinheiro jogado fora. O que é que eu indico para você sobre colorimetria? Você ter as cores coringas para se trabalhar. Quais são os tons coringas para se trabalhar? Castanho escuro, castanho médio, e se você tiver clientes pro perfil do loiro, clientes loiras, você usar um loiro também. Então, são 3 cores coringas e dentre essas 3, a que a gente mais vai usar é castanho escuro e castanho médio, são as cores que você não pode ter de forma alguma, nunca. Ó, Quequinha, manda um beijo pro pessoal do Janga.
Um cheiro, meu amor, que é aqui pertinho de mim. Pertinho, né? Mas aqui próximo. Então aí, ó, são as 3 cores coringas, tá? Mari, eu posso usar o preto? Pode, gente. Teve uma época que eu era bem travada quanto ao preto, porque ficava um trabalho muito artificial. Mas hoje, graças a Deus, existem cores pro preto que são muito naturais, que dá pra gente utilizar em clientes de sobrancelhas mais escuras. Mas eu confesso pra vocês que o preto eu uso bem pouco. As cores que eu mais uso é a castanho escuro e a castanho médio. Então, quando é que você vai usar essas cores, gente? Aqui vai entrar colorimetria, tá? Pra você se desbloquear pra esse lance de se lidar, né? Se ligar na pele. Clientes com cabelo bem escurinho, cabelo escuro, sobrancelha escura, qual a cor que você vai utilizar? É a castanho escuro, gente, não tem essa. Eu posso ser branca assim, e se meu cabelo for bem escurinho e minha sobrancelha bem escurinha, você jamais vai usar um castanho claro. Por quê? Se eu jogar um castanho claro, a minha sobrancelha vai puxar para o marrom e já não vai conversar com minha raiz do cabelo. Então, você tem que ser fiel à raiz do cabelo mais sobrancelha. Então, a gente vai usar o quê? Castanho escuro. Se tua cliente, ela tiver a raiz do cabelo escura, mas não puxada pro preto, essa é a minha linha de raciocínio, tá? A minha raiz, ó, você pode ver que ela é escura, mas se você olhar de pertinho, ela não tem o fundo mais puxado pro preto. Ele não é tão escurinho, o meu cabelo. Então, esse perfil de cliente, com mais ou menos aqui, ó, o meu tomzinho de cabelo, é a que você vai usar a castanho médio. E até, inclusive, eu uso médio, gente. Eu uso castanho médio muito para clientes que têm as madeixas mais amarronzadas, tá? Clientes com cabelo mais chocolate, mais marrom. O médio super se encaixa, super se encaixa. Hoje, por exemplo, a rena da Glance, né, que eu comecei a utilizar, a que eu mais uso é a médio, que ela tem uma colorimetria incrível que dá tanto para o meu tomzinho de cabelo quanto para clientes que tem o cabelo mais puxado pro chocolate. E a rena da Volia é a que eu mais uso também para esse perfil. Então, são 2 cores coringas que você vai lidar, ó, a Jássia aqui falando, o perfil da Mari, é basicamente isso. Clientes que tem esse fundinho aqui, ó, escuro, mas ele não tem um fundo puxado pro preto, é a castanho médio que você vai utilizar. E Mari, quando é que eu vou usar castanho claro? A castanho claro, gente, varia muito, muito mesmo, de marca para marca. Porque, por exemplo, a rena da Hints Cosméticos, ela tem um fundo mais avermelhado. Então, a castanho claro pura da Hints, eu uso em ruivas, por exemplo. Eu jamais uso em loiras daqui do Nordeste. Para loiras do Sul, eu acho que se adequa mais, porque o fundo é mais avermelhado, tá? Mas pra cá, quem tem loira com a raiz mais acinzentada, não orna. Então, fica muito vermelho. Então, a castanho claro da Hints, por exemplo, que é a rena da expressão facial, eu só uso em ruivas. Já a da Volia, a castanho claro, eu acho ela muito fechada também. Então, de todas, as que eu uso em loiras é a da Glance, que a louro é maravilhosa. Eu tô usando em todas as platinadas e loiras fabricadas, a rena da Glance. E gosto muito da loira escuro da rena da expressão facial, tá? Qual foi a pergunta da Silmara que eu nem vi? Deixa eu ver aqui a pergunta da Silmara. Deixa eu subir aqui. Aff, minha gente, é muita mensagem. Eu não tô conseguindo encontrar, não. Silmara, pergunta de novo, tá, lindona? Pergunta de novo, que aqui o pessoal tá dizendo, olha, é muito interessante a pergunta da Silmara e eu não tô conseguindo ver aqui. Ó, a Ari tá falando, às vezes eu uso a escuro e ele fica marrom demais. É por conta do tempo que eu deixo agir? Será que ela tá oxidada? Depende da marca, tá? Porque, por exemplo, a rena da expressão facial,
ela tem um fundo mais puxado pro vermelho. Então, se a tua cliente ela tiver o pelinho mais ralo, né, tiver pouco pelo, o fundo dela mais avermelhado, até na castanho escuro, ela vai sobressair. Já em cliente mais peludinha, ela já fica com aquele tom mais fechado. Ela já abafa mais, fica mais fechado. Então depende muito da marca de rena que vocês usam, tá, meninas? Entendam que tem marcas que têm tons mais avermelhados, como é o caso da expressão facial, que eu percebo. E tem renas que tem os tons mais neutros e frios, como a rena da Glance, por exemplo, e a rena da Volia Cosméticos. A castanho escuro da Volia, mais a preto, ela tem um tom bem frio, né? Já a castanho médio da Volia, ela já abre um pouquinho mais para o tom quente. A médio e a marrom. E a claro também. Já na rena da Glance, a preto tem um fundo bem fechado, né? Mais puxado para o arroxeado, acinzentado. A castanho escuro e a castanho médio, ela tem tons bem neutros. Então, ela é bem neutra. Ela nem puxa muito pro vermelho, nem puxa tanto pro frio. Então, isso vai depender muito, mas muito da marca, tá? Deixa eu voltar aqui para ver. Cadê? As renas da Glance, eu peguei o loiro escuro. Essa cor eu só uso em loiras. Ó, se essa cor eu tô usando, a loiro escuro da Glance, eu tô usando em clientes que tem o cabelo platinado, clientes que tem o cabelo amarelado e clientes loiras naturais. Foram os perfis que eu peguei, né? A loira natural nem tanto. Mas as platinadas e as loiras amareladas eu usei para neutralizar a cor da sobrancelha. A loira ficou assim fantástico, ficou muito bom. Então você pode usar nesse perfil, porque loira fabricada, né, loira de salão, a gente encontra muito, demais, muito de verdade. Então é uma cor que você vai usar muito, porque antes a gente não tinha uma cor tão assim. A da Hint, que eu uso bastante, que eu sempre usei, ela tem ainda um fundinho lá no fundo, um pouco mais avermelhado, mas também é outra cor excelente. Mas para quem comprou aí recentemente a rena da Glance, né, aproveitou a promoção, essa loiro você vai usar pra caramba em clientes platinadas e loiras de salão, tá? Vai usar muito mesmo. Cadê? Mari, tem uma cor adequada pra ruiva ou depende da marca que você falou? Ó, pra ruiva mesmo, o tom ruivo, você vai encontrar a cor da Lu Brandão. Ela desenvolveu um ruivo para este perfil de público, tá? Esse perfil de cliente. Então, se você quiser já comprar uma rena ruiva já específica, Lu Brandão. Se você quer usar as que você tem, se for expressão facial, que é uma marca que eu uso em ruivas, o castanho claro, que ele é bem acobreado, da Volia Cosméticos, a marrom e até a castanho claro se adequa muito bem para ruivas. E da Glance eu ainda não consegui identificar uma cor para ruiva, hein, gente? É mais expressão facial, Lu Brandão e Volia que dá. Cadê o... Eu não uso o dele, tá? Pra quem tá perguntando. Deixa eu ver aqui. Olha, a rena marrom, para quem tem a rena marrom, você pode utilizar marrom para clientes de cabelo amarronzado mesmo. Cliente de cabelo marrom, chocolate. Se você tem a rena pronta, marrom, é nesse perfil de cliente que você vai usar. Cliente com cabelo chocolate, cliente com cabelo marrom, cliente com castanho médio, com castanhos mais abertos. Você vai usar chocolate. Todas as clientes que tem esse tom mais amarronzado no cabelo, você usa pura a cor marrom, tá? Porque daí você pode até me questionar, mas Mari, tu falasse para levar em consideração cabelo e sobrancelha. Mas o marrom, gente, ele não fica uma cor tão aberta no cabelo quanto o loiro, por exemplo. Então dá muito tranquilamente para você jogar um tom a menos na sobrancelha para chegar aqui no tom do cabelo.
porque a sobrancelha vai conversar com a cor do cabelo. Porque imagina que você pega uma cliente que pintou o cabelo de marrom e tem a sobrancelha bem preta. Se você joga um castanho escuro, que seria seguir a cor da sobrancelha dela, a sobrancelha dela vai ficar preta, aí vai ficar o cabelo marrom e a sobrancelha preta. Então a gente sempre joga um tom a menos pra gente conversar aqui cabelo com sobrancelha. Deu pra entender a lógica? A expressão facial castanho escuro está ficando muito esverdeado ou amarelado. O que será que eu tô fazendo de errado? Andressa, às vezes não é nem o que você tá fazendo de errado, pode ser questão de lote, tá? Eu nunca peguei a castanho escuro puxado pro amarelo, é muito difícil, porque eu acredito que nessa mistura não tenha nem amarelo do castanho escuro, mas eu não sei, né? Eu não trabalho nessa parte química pra saber as coresinhas que estão ali sendo manipuladas para chegar nesse castanho escuro. Mas os fundos que eu percebo nas minhas renas da expressão facial é um fundo mais acinzentado quando eu preparo, tá? E alguns lotes vêm com um tom, quando a gente mistura, mais amarronzado na castanho escuro. Então já peguei nessas duas formas por lote, acinzentado e puxado mais pro marrom. Mas esverdeado e amarelado nunca. De repente você tenha sido lote ou a forma que você acondicionou e ela ficou numa colorimetria ruim. Aí o que é que você vai fazer? Se você aplicar na pele da cliente, tirou, ela oxidou e ficou castanho escuro, você não descarta, continua utilizando. Mas se você aplicou e ela ficou verde ou ficou amarelada, aí você já sabe que a rena tá com problema. Seria o momento de você trocar, tá? As marcas que eu mais uso, Volia, Expressão Facial, e agora eu tô usando a da Glance e tô gostando muito, gente, muito pra caramba mesmo. A Glance, então, seria para um resultado mais natural? Depende do tempo, tá, minha gente? A rena da Glance, ó, eu deixei 10 minutos numa live aqui pra vocês e ficou bem escura. Então, a questão de naturalidade na rena é a questão do tempo que você deixa e do tipo de pele da tua cliente. Por exemplo, a minha pele, ela tem uma tendência a pegar um pouquinho mais rápido, porque essa região da minha sobrancelha, ela é um pouquinho mais seca. Então, quando eu deixo uma rena, por exemplo, na minha sobrancelha, eu deixo no máximo uns 4, 5 minutinhos, porque eu curto um resultado mais natural. Se for com Volia Cosméticos, por exemplo, eu deixo só 2 minutos, 3 estourando assim, no máximo, se eu quiser ela mais definidinha. Então, naturalidade é tempo, e você vai ter que fazer alguns testes para conhecer a pele da tua cliente e sacar qual é o tempo ideal para ela, tá? Eu uso o pincel para aplicação, para quem tá perguntando, tá, gente? Eu acho que vocês estão falando da rena da Volia, né, gente? Que sai um pouquinho mais rápido, que agiliza muito na hora da aplicação, mas no outro dia ela já clareia bastante. O que é que eu percebo, gente? Como ela pega muito rápido, a gente tende a tirar muito rápido, né, o pigmento da Volia. Então, o que é que acontece? Se a gente deixa um tempo, por exemplo, de 2 minutos, que a gente já tem um resultado bem expressivo para quem quer natural a sobrancelha, essa rena realmente ela não vai ter uma durabilidade muito boa. Então, cabe a nós explicar um pouquinho de tempo de colorimetria para nossa cliente. É algo que eu sempre explico para minha cliente. Quando a minha cliente chega, ó, Mari, eu quero uma rena bem natural. Então, o que é que eu digo sempre para ela? Sempre, olha, a gente tá fazendo a rena num perfil mais natural. Então, o que é que acontece? Essa rena, ela vai sair mais rápido. Se você quiser que ela dure um pouco mais, você vai precisar não molhar. Se você tiver algum evento, não vai molhar, evitar molhar ao máximo. Na hora do banho, não passar sabonete, não esfregar, porque no primeiro banho ela já vai estar mais clara que hoje, no segundo mais claro que o primeiro, e assim vai. Então, um tempo que a gente deixa pigmentar 2 minutos, gente, no máximo essa rena vai durar de 2 a 3 dias. No máximo. Então, eu jogo muito na realidade com a minha cliente. Eu acho que o que falta entre cliente e profissional é essa falta de interação do conhecimento. Entendeu? Então eu sempre digo pra ela, tem clientes que optam por rena mais marcadinha porque vai durar mais. Então ela já
Beleza, mas vamos fazer o seguinte, nesse primeiro momento que você vai conhecer como é que fica a rena na tua pele, a gente vai fazer mais natural e na próxima volta você já vê se você quer progredir para um intermediário ou mais marcadinha. Então essa informação é muito importante. Se você deixa a rena pigmentar no tempo total que a marca estabelece para ela cumprir a durabilidade que diz na caixinha, porque a rena, quando ela diz assim, ó, durabilidade de até uma semana, durabilidade de até 10 dias, é no tempo máximo de pigmentação, não é no tempo mínimo, entendeu? Ideal para cliente. Então, essa informação é muito importante que você, profissional, fique de posse desse conhecimento, porque muitos profissionais nem sabem disso e acabam que não passam essa informação para cliente e comem a ideia que chega, né? Pô, a tua rena não durou nem um dia. Claro, meu amor, você deixou 1 minuto pigmentando, quanto tempo você quer que ela dure? Não tem condições. Não tem condições, tá? Que eu deu... Olha, Tainá, onde encontro a Glance no centro do Recife. Vai chegar na minha loja, a Rena da Glance, tá, Thay? Quando chegar, eu já aviso lá na página. A Alex já avisa pra vocês. Eu tô vendo aqui as perguntas pra gente ir pra marcação, tá? Deixa eu ir aqui para o final, para ver o que vocês estão interagindo. A rena da Glance tem que descansar antes de usar. Gente, eu tô usando sem descansar. Eu tô vendo várias colegas, né, de trabalho que deixam ela descansar 10, 15 minutos. Eu não deixo a rena descansar. Vocês me conhecem, minhas alunas, que tem várias aqui, sabem que eu não perco tempo com rena. Eu não perco tempo com rena, tá, gente? Então, esse lance de rena descansar, pra mim, ela não funciona. Então, eu não deixo a rena da Glance descansar. Eu sigo exatamente a instrução que tem na caixinha. Em nenhum momento o fabricante pediu pra ela descansar. Lógico que a gente encontra formas da rena pigmentar muito melhor pra gente, funcionar muito melhor, e aí a gente vai adaptando o que o fabricante diz ao que a gente identificou que é melhor pro nosso trabalho. Mas pra mim, eu identifiquei que é muito de boa, muito tranquilo, preparar a rena na hora, aplicar e no tempo lá de ação do produto ela agir, simplesmente agir e fazer a sua função. Então eu não deixo ela descansar, tá? Inclusive na live que eu fiz, que tá disponível lá no canal do YouTube pra vocês, tá? Pra quem perdeu, corre lá no canal do YouTube que a live tá completinha. Eu preparei na hora, apliquei, deixei 10 minutos, saiu, uou! Saí com a sobrancelha pá, bem escurinha. E qual o tempo ideal da volha para uma boa fixação? Ó, o tempo ideal da volha para uma boa fixação é de pelo menos 15 minutos, tá? Que é o que o fabricante diz. Então, clientes minhas, por exemplo, que gostam da sobrancelha bem pá, que é aquela sobrancelha marcadona, elas duram muito. Eu atendi uma cliente agora nessa semana, que daí eu apliquei a rena da Glance, né, pra fazer o comparativo de tempo. E eu perguntei pra ela, eu uso nela a rena da Volha. Tati, e aí, quanto tempo é que dura mais ou menos a tua rena? Só pra eu ter um parâmetro, porque eu tô aplicando uma rena nova em você, que na minha sobrancelha durou mais de 7 dias, durou muito bem. Quando ela foi, ainda tá... Minha sobrancelha, na verdade, ainda tem rena, viu, minha gente? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é rena ainda, viu? Isso aqui é rena. Eu entrei na 2ª semana de rena da Glance, tá? Ó, isso é rena aqui. Daquela live ainda. E daí ela disse que, por exemplo, a rena da Volha dura 15 dias na sobrancelha dela. 15 dias. Entendeu? Então é um fator muito de tempo de ação que você deixa e pele, gente. Pele. Tem pele que é receptiva à rena. Então ela tem uma pele com aderência boa. Então quando você botar no tempo total de aplicação, vai ficar pretona. Mas vai durar pra caramba. Então esse fator é muito variável mesmo. Deixa eu ver aqui. Posso misturar rena castanho claro com castanho escuro para fazer uma rena castanho médio? Deve. Na expressão facial, essa é a minha colorimetria, tá? Na rena da expressão facial eu não uso castanho médio. Eu uso castanho claro, castanho escuro e com a junção das duas eu faço o meu médio.
Então você deve fazer esse jogo de brincadeiras aí com a rena e ter zilhões de outros tons, ok? Cadê? Qual cores coringas da Glance? Ó, da Glance, eu me apaixonei muito pela castanho médio, que virou meu xodó. Tenho usado muito. Castanho médio a preto. Curti mais a preto do que a castanho escuro, porque a castanha escura eu achei ela um pouquinho mais clara. Então a preto eu achei que fica mais escurinho, com fundo mais fechado. E a loiro, por incrível que pareça, eu não usava muita loiro, mas tô usando muito. Toda platinada que chega no estúdio, toda cliente loira de salão, eu tô jogando a loira agora da Glance. E tá super ornando. Cadê? Mari, por que a maioria das renas tem o fundo avermelhado? Jó, vai muito do fabricante, minha linda. Deixa eu ver aqui o tempo de live. Vai muito do fabricante, tá? Muito do fabricante mesmo. Por exemplo, a rena da expressão facial, ela tem os tons mais avermelhados. Já a rena da Glance, ela não tem. Tem fundos mais neutros. A rena da Volia, os fundos castanho escuro e preto são mais... A preto, no caso, ela tem um fundo mais arroxeado pro cinza. Já a castanho médio, ela já começa a abrir pro vermelho. Então, vai muito da marca e vai muito da cor, entendeu? Porque umas renas, por exemplo, algum determinado tom, se usa muito mais o amarelo, se usa muito mais o vermelho, se usa muito mais o verde para fazer a composição das misturas, porque vocês sabem que o castanho é uma mistura de cores, né? Então são várias cores primárias para gerar essa cor aí terciária que é o marrom. Então acontece dessa forma. Então alguns tons eles podem puxar mais pro fundo avermelhado, mas de todas as marcas que eu uso, que são essas três no momento, né? Eu percebo que a mais quente é a expressão facial. Então depende muito, muito mesmo da marca. Aqui no Rio elas gostam de mais marcadinha. Qual a rena melhor para essas clientes? Ó, para clientes mais marcadas, a Volia e agora a Glance, ela pega muito rápido também. São as marcas que eu mais indico para clientes com esse perfil, ok? Em uma cliente negra com cabelo bem escuro, posso usar a preta? Pode, meu bem. Porque se ela tiver o cabelo bem escurinho pro preto e a sobrancelha escurinha, você vai jogar o que conversa, entendeu? Lembra, é o que conversa com cabelo e sobrancelha, ok? Então o preto vai ficar perfeito nela, perfeito. Ok, meninas, ok, garotas, estamos alinhadas sobre colorimetria. Me digam aí, coloquem um ok, um legal. Eu entendi, Mari, sobre colorimetria. Se vocês entenderam, para eu passar aqui para falar um pouquinho sobre marcação com vocês. Eu quero dar umas dicas de marcações aqui para vocês. Eu não vou fazer nada prático, mas dicas que vão abrir muito a percepção de vocês, porque eu percebo que muitas de vocês ainda patinam muito na marcação, mas muito mesmo, muito, porque vocês não têm uma visão de sobrancelhas. Vocês não entendem como é que é uma sobrancelha. Vocês não têm noção de como é o rosto da cliente de vocês. E acaba que vocês ficam muito bitoladas só em medida, e vocês esquecem de avaliar o rosto da cliente de vocês, que ali é o campo, o local que vocês vão trabalhar, né? A tela, quase que não sai essa palavra, é a tela onde você vai trabalhar. Então eu quero dar umas dicas bem legais aqui para que vocês mudem a percepção de vocês e comecem a entender como funciona uma marcação de sobrancelha, tá? A loira da Glance só tem a loira escuro, tá? Pra quem perguntou aqui. Bigen nunca, tá, gente? Bigen não é rena, bigen é tinta de cabelo. Não usem bigen nas sobrancelhas. Porque, assim, a bigen, por mais eu acho que, se eu não me engano, ela diz na caixa que não contém chumbo. Mas é muito delicado isso a longo prazo, porque pode danificar aí o pelo da tua cliente, tá?
Interessante essa pergunta. Mari, você estoca rena ou compra quando acaba? Tô com essa dúvida. Se estoco ou deixo acabar? Tô no início, tenho medo de oxidar. Por favor, me dá uma dica. Gente, eu não costumo fazer grandes estoques de rena, tá? No máximo eu fico com umas 2 caixinhas de cada cor. Como lá no estúdio o fluxo de atendimento é muito intenso, a gente atende muito design com rena, então eu nunca fico sem rena no meu espaço. Então eu recomendo que, se nesse início para vocês a agenda ainda não esteja pipocada, não esteja estourada, você no máximo tenha uma cor a mais da rena que você mais usa, tá? Aqui no meu estúdio, por exemplo, lá não pode faltar a castanho escuro e a castanho médio, porque se acabar castanho escuro e castanho médio, meu Deus, eu fecho o estúdio. Porque 80% da minha clientela é castanho médio e escuro. Eu só uso essas 2 cores praticamente para todo mundo. Os outros 20% é esporádico, assim, é raro eu pegar. Então essas 2 cores não pode faltar. Então o que é que eu sempre tenho? Tenho sempre a mais uma castanho escuro e uma castanho médio. E quando eu abro a próxima, eu já compro outra, entendeu? Para nunca faltar. Mas estoques muito grandes eu não recomendo se o teu ambiente não for refrigerado para você acondicionar, entendeu? Porque ela pode oxidar se o teu ambiente for muito escuro, por exemplo. Olha, Sabrina, estou assistindo e preparando as lembrancinhas para as minhas clientes. Que coisa linda! Quanto tempo você demora no design com rena? Eu demoro no máximo de 40 minutos a 1 hora. 1 hora é o tempo que eu reservo para ela, tá? A rena é restrita para alguma pessoa? Não, meninas. A única contraindicação que existe assim para rena é você realmente não usar em pessoas que já têm predisposição à alergia a pigmentos, a tintura, pessoas alérgicas, mas não vem nenhuma contraindicação. Grávidas, por exemplo, eu aplico a partir dos 3 meses, né? Passou aquele período de risco, se o médico dela não tem nenhuma contraindicação, eu já utilizo a rena. Por exemplo, clientes também que estão passando por algum tratamento de pele, seria uma contraindicação, não vai ter na embalagem, mas a cliente que está com algum problema de pele ou em algum tratamento, ela sabe que não deve usar porque o médico dela já informou, já passou essa informação. Clientes que estão em tratamento, em quimioterapia, geralmente os médicos, eles não aconselham que a cliente ela faça o uso da rena. Então vai muito assim do bom senso da parte da sua cliente de informar se ela tem alguma predisposição ou se ela está fazendo algum tratamento. Ou se ela está grávida, por exemplo, né? Mari, mas mesmo assim, se a cliente não tem nada disso, ela pode vir a ter um caso de alergia? Pode, obviamente que ela pode ter alergia, gente, tá? Às vezes o organismo não tá bacana naquele dia. Eu já peguei clientes que usaram rena uma vida inteira e depois começaram a desenvolver alergias na rena. Então, foi o caso da gente fazer uma parada. Se você quer 100% se precaver de não ter uma alergia nesse processo, o que é que você pode fazer? Fazer um teste alérgico nela, tá? Então você aplica aqui, ó, um pouquinho atrás da orelha, aplica no cotovelo, no dorso. Eu gosto muito de aplicar aqui também no pezinho da raiz. Então deixa agindo um pouquinho. Se ela não apresentar nenhum quadro de alergia nas primeiras 24 horas, muito provavelmente ela não vai estar com alergia ao teu produto. Então isso seria uma precaução para você, tá? Mesmo a caixa fechada, ela oxida, a rena pode oxidar, tá, Tainá? Por quê? Porque se você não acondicionou essa rena ou até ela veio manipulada em ambientes de temperaturas muito alta ou de temperatura muito úmida, essa rena ela pode oxidar sim, até petrificar dentro da caixa, tá? Pessoas que amamentam podem fazer o procedimento da rena tranquilo, tá? Não tem nenhum problema, não tem perigo da rena ela passar para os vasos aí sanguíneos, para a corrente sanguínea dela e alterar o leite para o bebê dela. Não tem possibilidade, gente. A rena não é um procedimento invasivo, então não tem possibilidade disso acontecer.
Mas, por precaução, você pode perguntar para ela se nesse período da gravidez ela teve alguma sensibilidade a cosméticos, alergia, se ela ficou mais sensível. E se ela quiser se precaver 100% de que pode ou não pode, é só ela perguntar ao médico dela. Mas até hoje eu não vi nenhum caso de médicos não indicar. Eu já vi, por exemplo, de clientes pós-câncer, pós-tratamento, de médico não autorizar. Por exemplo, há 3 semanas atrás, uma cliente da minha irmã era louca para fazer rena e ela falou que o médico até hoje não autorizou ela fazer rena. Então, tem contraindicações que partem do médico, porque a gente não sabe. Mas se o médico disse, a gente acata de olhos fechados, ok? Eu vou passar aqui, meninas, para a próxima, né? Tá vendo? Rena dá uma live inteira. A gente poderia passar a noite todinha aqui falando de rena, né? Cadê? Olha a Emanuele contando aqui uma experiência dela, ó, que usou a rena na cliente dela e depois de 8 horas ela teve alergia, o rosto todo inchado, foi até para emergência. Isso pode acontecer, gente. Inclusive com clientes que usaram rena uma vida inteira, tá? A alergia é uma coisa muito de organismo. Como é que o seu organismo tá? Às vezes você não tem alergia, por exemplo, com a comida. Amanheci hoje, normal, comi, mas o meu organismo não tava legal e eu fiquei passando mal. Por quê? Tive alergia, tive uma reação ao medicamento, ao produto que eu consumi, ao alimento que eu consumi. Simplesmente o meu organismo não estava predisposto naquele dia a receber determinado componente que tinha naquela fórmula ou determinado alimento que a gente ingeriu. Então isso pode acontecer. O ideal é que você mantenha a sua tranquilidade, né? Converse muito com a sua cliente, olha, a rena que eu usei sempre foi a mesma, ou mande a foto da rena, a rena tá com o lote em dia, provavelmente foi o seu organismo, procure um médico, porque a gente não é especialista para tentar combater isso com antialérgico, né? O ideal é que ela realmente procure um médico. Posso usar a rena em pessoas que têm micropigmentação sem problemas, tá? Pode usar sem problemas em pessoas que têm micropigmentação, ok? Vamos entrar um pouquinho aqui em marcação, que eu quero dar umas dicas antes dessa live cair, porque a gente já tá aqui em 41 minutos de live, né? Não tá aparecendo a hora aqui pra mim, mas já já essa live vai cair, tá? Em outro momento a gente já conversa mais sobre rena, porque vocês viram que rena mói muito, tem muitas dúvidas ainda de vocês, e daí a gente pode trabalhar um outro momento também, só falar de rena, tá? Mas só para vocês, conhecerem um pouquinho da forma que eu trabalho. E eu acho que deu para ajudar bastante, né? Ó, rena com soro, para quem tá perguntando aqui se pode. Eu vejo várias colegas de trabalho utilizando. Eu particularmente nunca usei soro, tá? Mas eu vejo muitos resultados belíssimos com soro na fórmula. Não vejo problema. Eu uso o álcool 70 quando eu preciso. E também não tem problema algum, tá? Já comprovado em testes químicos pela marca Hints Cosméticos, que nos ajudou, né, tirando essa dúvida que eu sempre tive e que eu já usava há mais de 3 anos e sabia que não causava nenhum dano ao pelo, porque há mais de 3 anos eu atendo as mesmas clientes, né? Tenho muita cliente fixa e nunca tive problema algum. Então, acredito eu que o soro também não tenha problema algum, ok? Então vamos lá, ó. Marcação. Primeira coisa, gente, ó, presta bastante atenção aqui no que eu vou falar sobre marcação, tá? Porque é uma dúvida muito recorrente de vocês, assim como a rena. E eu quero muito, muito que vocês passem a ter a visão de uma designer de sobrancelhas. A marcação, ela vai muito além de você entender apenas de medida e de você apenas jogar rabisco ali, linha no rosto, lápis, canetinha colorida, canetinha branca no rosto da tua cliente. Você precisa entender o caimento de uma sobrancelha. Então, a minha primeira dica sobre marcação para você é que você treine a sua percepção. O que é que eu percebo que ainda falta muito em algumas profissionais que trabalham com design de sobrancelhas? É percepção. Cara, como é o início, o meio e o fim de uma sobrancelha? Qual o caimento de uma sobrancelha?
Desenha quando a gente terminar essa live, ou se você puder, pega uma caneta nesse exato momento e desenha uma sobrancelha à mão livre. Quando você desenhar a sobrancelha, pegar o teu caderninho e fizer uma sobrancelha assim, aí você vai olhar e vai dizer, cara, realmente minha percepção de sobrancelha tá uma bosta. Porque eu não sei desenhar nenhuma sobrancelha à mão livre. Então, se você não sabe desenhar hoje uma sobrancelha à mão livre, é porque você ainda não tem uma percepção do que é uma sobrancelha do início, meio e fim. E isso é muito sério, gente. Muito sério. É a mesma coisa de vocês pegar assim, ó, contratar um engenheiro, você pegar um engenheiro, pegar um arquiteto e dizer assim, projeta aqui o meu espaço. Eu quero que você faça aqui um esboço do meu novo espaço. E ele pegar o papel e fazer assim, ó, o teu espaço vai ser assim, um quadrado. Aqui um quadrado, aqui vai ter uma bacia, aqui vai ter uma cadeirinha, aqui vai ter a entrada, aqui vai ter tu sentada, aqui vai ter uma lâmpada. É a mesma coisa de um projetista, de um engenheiro, pegar e fazer uma planta assim pra tu, ó. Que você olha aqui, caramba, que engenheiro é esse que não sabe nem fazer um desenho? Tá complicado, tá difícil. Não existe. É a mesma coisa de tu ir numa confecção da vida, comprar o tecido e lá ter um estilista. Lá tem um estilista e tu pede para o estilista desenhar o teu vestido. Olha, porque eu tive uma ideia de fazer um vestido assim, um vestido assado e não sei o quê. E o estilista pegar, fazer uma cabecinha, fazer um bonequinho, fazer uma mãozinha, fazer uma sainha, não sei o quê. Aí o estilista vai e desenha isso aqui pra você. Aí você olha assim, tá complicado, porque ele não desenhou nada. É a mesma coisa de uma designer de sobrancelhas. A mesma coisa. Se você hoje não sabe desenhar uma sobrancelha do início, meio e fim, meu amor, tem alguma coisa quebrada aí. Tem alguma coisa errada. Você não sabe o caimento da tua área de trabalho, isso tá errado. Então, a primeira coisa que você vai treinar hoje, que você vai pega na internet bastante foto de cliente, de modelo, de celebridade, de pessoas da internet. Pega bastante fotos para você ver trocentas zilhões de sobrancelhas diferentes. Porque você vai ver, ó, menina, ó, a sobrancelha de Angelina Jolie. É assim, é assado. Olha a sobrancelha da J.Lo. Ela tem um caimento assim, porque ela é, sei lá, hispânica, não sei o quê. Olha a sobrancelha de fulana de tal. A sobrancelha de fulana de tal é assim, assado. Por quê? Porque ela tem uma pegada mais asiática. Olha a sobrancelha de fulana de tal, de uma brasileira. A sobrancelha é assim, assado, porque ela tem esses traços. Isso é percepção. Você vai conseguir identificar vários estilos de sobrancelhas pela a expressão dela do rosto, né? Pelo visagismo dela, pela naturalidade que ela tem. Então isso é primordial para uma designer de sobrancelhas. E como é que você faz isso? Treinando pra caramba. Você tem que ver muita sobrancelha, mas muita sobrancelha mesmo, para você ter uma percepção. Então, se hoje você tá patinando bonito para construir um design de sobrancelhas, meu amor, tá complicado. Sabe por quê? Porque te falta esse tino, te falta essa sensibilidade. Essa sensibilidade a gente adquire pegando muita sobrancelha, vendo muita sobrancelha, batendo o olho em 300 zilhões de sobrancelhas. Ok? Então, a primeira dica pra você, treine a sua percepção. Se hoje não tá legal a tua percepção, tu vai baixar aí na internet celebridades. Aí vai vir 200 milhões de fotos e tu vai acabar vendo várias sobrancelhas e vai sonhar sobrancelha de manhã, de tarde e de noite.
tá? Percepção é a primeira coisa. Segunda coisa, depois que você treinou essa tua percepção, é você trabalhar os traços naturais da tua cliente, porque hoje a tua percepção ela já tá apurada. Você já sabe como é o caimento da sobrancelha dela, início, meio e fim. Então você não tem por que você criar algo que não existe. Você vai trabalhar dentro do que ela tem. Mari, quando a cliente não tem? Quando a cliente não tem, com tua percepção apurada, tu vai sacar como é que você vai trabalhar. Porque eu poderia estar careca aqui de sobrancelha. Mas tá vendo esse ossinho aqui, ó, que eu esqueci o nome, que eu não me lembro desse osso? Esqueci, depois eu vou na internet, no meu pai Google, ver como é o nome desse osso e eu digo pra vocês. Mas esse ossinho daqui, ó, ele vai me dar o caimento da minha sobrancelha, minha gente. Eu vou saber que o início da minha sobrancelha tá aqui, ó, perto do pauzinho do meu septo, o início. Então não tem como errar, eu poderia estar careca aqui, poderia estar sem um cabelo nessa sobrancelha, tá? Mas eu saberia que o meu início é aqui. O finalzinho do meu olho aqui, ó, que é o meu norte do final, eu sei onde é que eu vou marcar o ponto final da minha sobrancelha, porque o limite é aqui, ó, o final do meu canal lacrimal, então poderia estar sem um cabelo aqui. Minha sobrancelha poderia estar partida no meio, mas eu sei exatamente onde vai parar a minha sobrancelha, a minha cauda. O que é isso? Percepção, gente. Percepção. O meu ponto alto, eu poderia não ter um ponto alto, tá ratada aqui, tá nua de cabelo. Mas eu sei, ó, que o meu ponto alto, ele mais ou menos fica no ponto do ossinho aqui, ó, do arqueamento. Então, parem de querer, assim, criar coisas inexistentes no olhar da tua cliente, tá? Trabalha o que ela tem. Trabalha a naturalidade do rosto dela. Aqui, por exemplo, ó, eu não tenho, você pode prestar atenção, essa minha sobrancelha, ela tem um ponto alto mais preenchido que esse outro, ó. Eu não tenho cabelo aqui. Mas eu sei, ó, que o meu ossinho aqui, ó, tá aqui, ó, o meu ponto alto é aqui, meu amor. Então trabalha essa sensibilidade, gente. O que falta em muitas que não sabem marcar é sensibilidade. É essa percepção mesmo da tua tela a ser trabalhada. E essa percepção, ela falta porque você ainda não sabe o que é sobrancelha, tá? Outra coisa, ó. Não inventa, né? Não inventa, pelo amor de God. Tem profissionais que querem criar algo que não cai para a sobrancelha da cliente, né? Não cai. Se vocês prestarem atenção nos meus históricos de post de sobrancelha, lá no Stories, no meu feed, vocês vão ver que os meus trabalhos são todos diferentes. Todos. Todos eles são diferentes. Você nunca vai ver uma sobrancelha de cliente A parecida com a sobrancelha de cliente B. Nunca. Minha vibe de trabalho, meninas, é trabalhar o que a cliente tem. É o que a cliente tem. Eu não quero criar um carimbo na minha cliente de caramba, olha a Mari, toda a sobrancelha de Mari é assim, ó, tá na régua. Toda ela tem o mesmo caimento, toda ela tem aquele acabamento, não sei o que, não, gente, não. A minha sobrancelha é diferente da de vocês que estão aqui na live, então eu posso fazer um acabamento muito, mas muito impecável. Eu posso dar a minha marca registrada, o meu trabalho, mas todas as minhas clientes vai ter um design personalizado, porque eu sigo isso que eu tô dizendo pra vocês. Eu sigo a naturalidade dela. O que eu sinto ali, caramba, o caimento dela, a sobrancelha dela é muito caída. Eu não vou tirar mais pelo pra deixar ela arqueada igual todas as outras arqueadas que vem aqui no meu espaço. Não, isso não é legal. Isso não é bonito. Isso é frustrante pra depois quando cair a rena. Então, ó, trabalha
o que ela tem. A gente pode sim melhorar aquilo que a cliente tem de uma forma mais natural, sem ser aquelas sobrancelhas 100% na régua, entendeu? Então eu acho que isso é o mais bacana. Um trabalho muito bem impresso, digamos assim, é muito bonito realmente visualmente. Mas, gente, falando de arte, falando de naturalidade, falando de trabalho que, pô, as clientes, as outras, né, as futuras que nem chegaram até você, vão querer ter aquele trabalho, às vezes elas não vão ser atraídas por um design que ele não é personalizado, por todo mundo que entra ali sai ali. E eu vejo algumas clientes minhas reclamarem de algumas franquias que tem aqui, por exemplo, que todo mundo sai igual, então seja diferente, entendeu? Tenha assim mais ou menos essa percepção. Mas ó, isso é a minha forma de trabalho, ok? Minha forma de trabalho, é uma forma que eu gosto de trabalhar e que o meu perfil de cliente, ele se enquadra muito bem nesse estilo, nessa vibe, ok? Então não tô dizendo que a minha forma de trabalhar é a certeza absoluta de que você tem que trabalhar igual ao trabalho, de forma alguma. Se você curte um trabalho mais pré-estabelecido, digamos assim, sabe? Mais semelhante, mais padronizado, acho que a palavra correta seria essa. Um trabalho mais padronizado, um estilo de sobrancelha para cada uma, um molde de sobrancelha para cada um. Então eu super respeito também, mas a minha vibe de trabalho é essa, respeitar a naturalidade. Então, se eu pudesse deixar aqui, ó, para fechar essa live, uma mensagem para você é que respeite o rosto da sua cliente, respeite a sua tela de trabalho. Crie uma identidade muito forte, mas dentro da naturalidade, da harmonia facial da tua cliente, tá? Tente fazer uma pegada para você não enlouquecer e nem doidar a tua cliente, que ela consiga realmente se olhar no espelho e se reconhecer como ela mesma, tá? Tassi, meu amor, minha gringa maravilhosa, saudade de você, viu, meu amor? Acompanhando todos os seus stories, viu? Todos os seus stories eu acompanho. Então é isso, tá? Então minhas dicas de marcação foram bem fora da casinha, né? Pra vocês, mas eu queria muito chamar a atenção de todas vocês que estão aqui nessa live pra isso. Isso é uma coisa que tava muito aqui, ó, fechada na minha garganta há um tempo e eu precisava compartilhar isso com vocês. Então, se hoje, ó, lembra aqui dessa ilustração, tá? Se hoje aqui você é um engenheiro que não sabe desenhar, se você é uma estilista que não sabe desenhar, se você é uma designer de sobrancelhas que não sabe fazer uma sobrancelha, tá errado. Tá errado. É por aqui que você tem que começar. Então treina muito todos os dias, pega sobrancelhas na internet para você rascunhar, tentar reproduzir. Treina muito no papel, o treino no papel eu indico pra caramba. Tem gente que não indica, mas é um treino que trabalha a tua percepção à mão livre. Então se tu não sabe desenhar, minha amiga, se tu não sabe desenhar, tu não sabe projetar uma sobrancelha na tua cliente, não. Se um dia tua caneta falhar, tu perdeu o teu paquímetro, tu tá lascada. Tá lascada na emenda, porque não sabe como desenhar. E isso é um absurdo. Isso para uma designer de sobrancelhas não é admissível, tá, gente? Não é. A gente precisa ter essa percepção, sim. Então é isso, meus amores, eu estava com saudade de vocês, viu? Ó, vai cair agora com 1 minuto a nossa live, mas eu amei de coração falar um pouquinho desse conteúdo com vocês. Segunda-feira nós voltamos com live, eu vou me esforçar em Deus, pelo amor de Deus, porque agora vai começar a maratona de atendimento de segunda a sábado e eu pretendo abrir também, inclusive, os domingos para atendimento, então vai ficar muito puxado, mas eu vou me esforçar ao máximo para tirar um tempinho e estar aqui com vocês, né? Como vocês sabem, a partir de amanhã eu inauguro meu espaço em Boa Viagem, então vou estar trabalhando em 2 locais, né? Então vai ser um pouquinho mais puxado, mas acompanhem muitos stories lá, interajam demais no perfil, no feed,
que eu sempre trago, né, novidades pra vocês. Amanhã eu vou postar coisas bem legais lá nos stories. Inclusive, eu vou postar o meu novo carrinho que eu comprei, pra que vocês vejam lá nos stories amanhã, lá no Espaço de Boa Viagem. E em nome de God, acho que segunda-feira estarei aqui novamente fazendo mais uma live muito incrível pra vocês, tá? Um beijo pra vocês e eu já quero ver vocês todas trabalhando essa percepção de vocês, tá? Beijo, meninas! Até a próxima live!